Papo aberto. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Rogério de Souza, do galeramix.com.br e tá começando por aqui mais um programa Papo Aberto. Hoje nós iremos falar sobre linguagem não binária. E para falar sobre esse assunto, temos dois convidados. Diretamente de Sorocaba, São Paulo, o jornalista e fotógrafo Teco Barbero. Tudo bem, Teco? Fala, Rogério e amigos, com muito prazer, muita satisfação que a gente está aqui mais uma vez para fazer mais um interessante tema no Papo Aberto. E para falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente, temos uma convidada muito especial, diretamente da cidade de Biguaçu, Santa Catarina, Amanda Arruda, ela que tem 20 anos, cursa o 8º período de Direito na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, autora aí de 3 livros. A Heroína que Virou Lenda, As Chantagens de Mona Lisa e O Badalar dos Sinos. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre esse assunto. Tudo bem, Amanda? Tudo ótimo, muito obrigada pela oportunidade. Um abraço. Então, pessoal, vamos dar início então a mais um programa Papo Aberto com esse interessante tema da linguagem não binária, né, Amanda? Vamos começar então explicando para o nosso público o que são as pessoas consideradas aí não binárias. Então, existem os transexuais e os transgêneros. Nesse grupo de transgêneros, nós temos os transgêneros binários, aqueles cuja identidade de gênero se encaixa ou no masculino ou no feminino, mas nós também temos os trans não binários, cuja identidade de gênero não se encaixa nem no masculino nem no feminino. Então nós temos os agêneros, os poligêneros, os bigêneros, o gender fluid, são essas as pessoas não binárias. A identidade de gênero delas não se encaixa nem no feminino nem no masculino. Quantos são qual é o número de pessoas no Brasil nessa, vamos chamar assim, de categoria? Aproximadamente, segundo dados do IBGE, são 3 milhões de pessoas, que daria, em média, 1,2% da população brasileira. Perfeito. E aí, essa população está solicitando aí um pedido, né, uma proposta para uma mudança na língua portuguesa. É isso mesmo? Conta para a gente um pouco sobre o que isso está sendo desenvolvido. Então, se trata do dialeto não binário. O que é esse dialeto não binário? Ele é uma maneira de falar e de escrever criada pela comunidade LGBT+, para tentar neutralizar o gênero das palavras e incluir essas pessoas, que são os não binários, cuja identidade de gênero não se encaixa nem no feminino nem no masculino. Portanto, nessa tentativa de neutralizar o gênero das palavras, você troca a desinência O e a desinência A, que são responsáveis por designar o masculino e o feminino, pelo E, pelo X, por um arroba, por outros grafemas que a gente utiliza para escrever. Exemplo, não se falaria nem amigo, nem amiga, mas amigue ou amigos. Não sei como se pronunciaria, no caso. Mas também se criam outros pronomes retos, demonstrativos, como eu, teu, aqui, de. Essas pessoas, então, que fazem parte desse público, estão com essa proposta para alterar, né, toda a linguagem portuguesa para que ela seja escrita e pronunciada dessa forma. E o que isso acarretaria? Primeiro, para esse público, né, eles se sentiriam talvez mais incluídos, né? Para isso que é essa proposta. E o que isso acarretaria de mudanças práticas na língua portuguesa, né? Qual seria a viabilidade ou não de uma mudança como essa? Então, primeiramente, a gente precisa abarcar no que alegam as pessoas que defendem esse dialeto não binário. E o que alegam essas pessoas? Elas alegam que a língua portuguesa seria opressora, que o masculino genérico
questionam muito sobre o masculino genérico representar tanto homens quanto mulheres e o feminino abranger apenas mulheres, por exemplo. Segundo esta parcela militante, a justificativa para isso acontecer seria o machismo estrutural, que também teria afetado a nossa língua, que foi criada por homens brancos. Também se sustenta o argumento de que a língua é viva e precisa ser mudada por se tratar de um processo natural. E também falam de empatia, de inclusão das pessoas menos favorecidas. E, de fato, o dialeto não binário, ele inclui as pessoas não binárias. Porém, só inclui as pessoas não binárias, enquanto exclui diversas outras parcelas da população, sem contar que não existe nenhum embasamento linguístico ou científico para realizar esta mudança, da forma que ela está sendo proposta. O que a gente pode ver, fazendo um diagnóstico do cenário atual, é que existem falantes da língua portuguesa que desconhecem totalmente a própria língua, porque as pessoas não buscaram o devido embasamento científico e linguístico para que essa inclusão seja realizada. Isso é bastante problemático, porque traz mudanças arbitrárias e prejudiciais para uma grande parcela da população, porque não se trata de um problema individual, por exemplo, meu, da Amanda, ou o seu, do Teco. É uma problemática coletiva. Uma língua mexe no país inteiro, né? Na população de um país inteiro. Então é preciso tomar muito cuidado. Por exemplo, o novo acordo ortográfico de 2009, muitas pessoas ainda não se adaptaram a ele. Então a gente quer fazer mais uma reforma. Quão problemático isso seria, sabe? Dentro disso tudo que você levantou, né, me chama a atenção a questão que, inclusive, é abordada por esse grupo de pessoas, que é a questão da inclusão, quando você coloca que isso causaria uma exclusão de tantos outros grupos, né? Eu queria aí chamar, então, o nosso diretor Rogério de Souza para falar um pouco sobre essa parte de inclusão e aí trocar uma bola com você sobre essa a questão que vai influenciar, né, tanto no aprendizado quanto em questões técnicas que o Rogério vai abordar, se por acaso isso for adotado. Então, Teco, falando de inclusão, mais precisamente de inclusão linguística, a gente já vive em um país onde boa parcela da população é analfabeta ou semi-analfabeta, que é algo muito difícil de reduzir em função do quadro do país hoje, né? Depois também teriam as pessoas com algum tipo de deficiência, por exemplo, pessoas cegas e com baixa visão, que fazem uso aí de softwares, né, de programas de leitura de tela, que teriam que passar por toda uma adaptação, uma nova programação para poderem aí acompanhar essas mudanças. E depois tem os disléxicos, né? Pessoas com dislexia, que naturalmente já têm dificuldades no processo da aprendizagem da leitura e da escrita. Então eles passam por várias terapias para poderem aí então aprender a ler e a escrever. E com essas mudanças, isso traria com certeza muito mais dificuldades. E também os surdos, levando em conta que a maior parte das pessoas não sabem Libras. Então os surdos necessitam fazer a leitura labial para poder compreender aí o que as pessoas estão falando. E com pronúncias como todos, amigos, isso seria muito mais dificultoso para haver aí então essa compreensão do que está sendo dito, né? Na minha opinião, essa mudança traria muito mais exclusão do que inclusão. Em detrimento de uma inclusão, você traria exclusão de alguns outros grupos que já estão hoje incluídos, né? E aí, trazendo a Amanda aqui, inclusive ela cita, né, o acordo de 2009, que até hoje, né, Amanda, as pessoas têm dificuldade de se adaptar a ele. Imagine quanto tempo demoraria para fazer toda essa adaptação como o Rogério colocou. Sim, com certeza. Demoraria muito tempo, não seria algo eficaz. Vamos usar dados estatísticos aqui que eu procurei no IBGE, na Associação Brasileira de Deficientes. 1,2% da população brasileira se declara como não binária, o que equivale a 3 milhões de pessoas.
aproximadamente. No entanto, 17,3 milhões possuem algum tipo de deficiência. E essas pessoas seriam prejudicadas. Imaginem, só os surdos é 5%, já é mais que o dobro do que a população não binária configura. É uma situação muito delicada você incluir um pequeníssimo grupo, uma minoria ínfima, quando você exclui uma maioria esmagadora que fica de fora desse processo. Então, o que a gente enxerga aqui é uma pseudo-inclusão. As pessoas não binárias compõem uma minoria que, ok, devemos respeitar, mas elas precisam entender que a vontade delas não pode e não deve se sobrepor às demais pessoas. Essa linguagem não binária possui evidentes problemas de pronúncia, de cacofonia, ela embarga a compreensão do texto para diversas camadas da sociedade. Então, uma pessoa que não domina tão bem a língua portuguesa não consegue compreender bem um texto escrito nesse dialeto. Já tem dificuldade para entender no português padrão, né? Imagina nesse dialeto. Uma pessoa com deficiência sai muito prejudicada com essa imposição ideológica porque ela já possui bastantes dificuldades linguísticas no seu cotidiano. Uma pessoa com dislexia, ela precisa de fonoaudiólogos, de psicopedagogos para aprender a ler e escrever. Então, como é que você vai prejudicar essas pessoas ainda mais, sabe? Os cegos, pessoas de baixa visão precisam de softwares de leitura. Os surdos não afetam na língua deles, na língua brasileira de sinais, porque a língua brasileira de sinais, ela já tem a neutralidade, ela já é neutra. Para você especificar o gênero de uma palavra, você tem que fazer o sinal de homem ou o sinal de mulher antes de fazer o sinal que você deseja fazer. No entanto, afeta em quê? No que tange aos surdos. As pessoas geralmente não sabem Libras e os surdos precisam fazer leitura labial. Como é que um surdo vai fazer a leitura labial de um tódex? É muito difícil. Imagina, se um surdo que faz leitura labial tem dificuldade para distinguir bola de mola. Então imagina a dificuldade que isso acarretaria para essa população. Então o que a gente enxerga aqui é uma pseudo-inclusão. Você inclui um pequeníssimo grupo, mas exclui uma grande parcela de pessoas. E aí a gente vê também uma questão, inclusive você até colocou aí, de comparação com outros idiomas, né? O que você pensa sobre isso aí? Quem acredita que isso deva ser feito, diz assim, existem idiomas que já compõem a neutralidade, como o alemão, o inglês é mais fácil, a própria Libras você já citou aí, isso seria uma base de argumento para esse grupo, para que o português talvez devesse sofrer essa transformação para se adequar a isso. O que você pensa sobre isso aí? Então, a gente não pode comparar o português com o inglês e o alemão, porque são raízes linguísticas diferentes. Ao passo que o português, derivado do latim, ele surgiu a partir do latim, né? Não à toa que Luís de Camões, ao escrever um soneto homenageando a língua portuguesa, afirma que o nosso idioma seria a última flor do laço inculta e bela. O inglês e o alemão têm raiz anglo-saxônica dos povos bárbaros germânicos. Então, o português tem origem latina, romana, e o inglês e o alemão possuem raiz anglo-saxônica. Não é uma questão de um país é mais atrasado, o outro é melhor, uma língua é melhor do que a outra. Não existe essa questão. Existem histórias diferentes, formações linguísticas diferentes, raízes diferentes que precisam ser respeitadas. Fazem parte da nossa identidade, a menos que a gente queira negar a nossa identidade, certo? A menos que a gente queira descartar de vez a língua portuguesa. Ok, o processo de colonização foi muito doloroso, foi um processo difícil, um processo que trouxe desvantagens para muitas minorias, originou vários problemas. Mas existiu, e o nosso idioma é o português. E o português veio do latim, passou por essas transformações até que chegasse onde estamos agora.
você coloca aí que a gente não pode negar a história vinda do idioma, né, e nem a raiz de onde ele vem, e uma mudança como essa seria transformar o português numa outra coisa, seria isso, né? É exatamente um dialeto, que, como todo dialeto, deve ficar na tribo que o criou. O dialeto não binário, se as pessoas querem usar só para si, ótimo, mas o problema é a imposição ideológica que isso traz. A imposição ideológica que isso traz é absurda. Ainda falando sobre essa questão do latim, essa raiz linguística do português com o latim, esse vínculo, explica o porquê que essa proposta não tem embasamento, não tem fundamento científico nem linguístico. No latim, nós tínhamos o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro, como no alemão, como no inglês. E cada gênero tinha uma desinência diferente, uma forma de designar esse gênero diferente. A gente tinha, por exemplo, amicus, amicum e amica. Veja, amicum e amicus são foneticamente parecidos, correto? Enquanto certo. amica se destoa foneticamente. Por essa questão de semelhança fonética, na passagem do latim para o português, o neutro e o masculino se fundiram e se tornaram uma coisa só. Então, a neutralidade ela já existe no português. A neutralidade está atrelada ao masculino. Por uma questão de semelhança fonética, não é machismo. Não tem a ver com machismo, tem a ver com a fonética. Entende? No latim a gente não tem nenhuma evidência. Por exemplo, não tem X, não tem E, não tem EL, né? Não tem nenhum grafema para substituir qualquer desinência, porque o latim já levava consigo essa neutralidade e o português também está levando essa neutralidade, só que de uma forma diferente, de uma forma distinta, porque o neutro e o masculino se fundiram, entende? Perfeito, e aí, em cima disso que você coloca, o Rogério conversou com alguns professores de português, né, Rogério? E aí, qual foi a opinião desses professores aí de diferentes características sobre isso tudo? O que você tem para contar para a gente? Então, Teco, todos eles me explicaram da mesma forma como a Amanda, dentro dessas questões linguísticas aí, né? Hoje a gente já é entendido que a Libras é a língua brasileira de sinais, é a segunda língua oficial do Brasil, e isso aí é encarado realmente como um dialeto, como um certo grupo de pessoas que utilizariam essa linguagem para o seu próprio entendimento, mas dentro daquele grupo, não transformar isso numa alteração geral, né? uma alteração linguística mesmo, né? no país, assim. Então, e aí você conversou inclusive com professores LGBTQIA+, o que eles sentem sobre isso? Isso incomoda eles? Se sentem não contemplados como esse grupo que está fazendo essa solicitação? Então, Teco, de acordo com eles, eles lutaram tanto por ganhar o direito lá da identidade, de ser reconhecido como homem ou como mulher, e agora existe uma determinada parcela de pessoas que vai contra o que eles lutaram tanto para conseguir, mais ou menos isso. Ou seja, seria mais uma forma ainda de exclusão, né, Amanda? Como você colocou lá, seria mais um grupo que, apesar de ser mais ou menos semelhante a esse grupo, não contemplaria eles, né? Não incluiria eles, porque eles já se sentem incluídos da forma com que são, né? E você acabou de explicar aí como que funciona na regra do idioma. Inclusive, esse argumento, então, de que, comparando com outros idiomas, o português não seria, entre aspas, justo, também não se aplica, né? Exatamente. É um linguajar que traz mais exclusão do que inclusão. Até porque uma pessoa semi-analfabeta não conseguiria se comunicar utilizando esse linguajar, por exemplo. Uma pessoa com dislexia não consegue.
é bastante delicada essa situação. Além disso, não existe, né, a fundamentação etimológica, histórica, linguística para essa mudança. Por exemplo, vamos botar um E aí para neutralizar a palavra. Em vez do O e do A, a gente bota E. Não existe evidência. Alface termina com E e é uma palavra feminina. A alface. Dente termina com E e é masculino. Poeta termina com A e é masculino, porque o feminino poetiza. Então a gente não tem um embasamento lógico para que a desinência E seja uma alternativa para neutralizar o gênero de uma palavra. Até porque se a gente fizer o contrário, essas palavras perderiam o gênero daí, né? Essas palavras que você acabou de citar, elas perderiam... Não seria o pente e não seria a alface. O que designa o gênero na língua portuguesa é o artigo definido, não é a desinência. Então, teriam que criar um novo artigo, teriam que mudar uma língua inteira para tentar encaixar uma ínfima minoria. Uma minoria que tem os direitos à vida, à segurança, à educação e emprego digno, à aceitação social, devem ter esses direitos garantidos e zelados. Mas a vontade delas não deve se sobrepor às demais, entende? As propostas que elas desejam aplicar precisam ser analisadas de forma crítica. Elas são dignas de muito carinho, de muita compreensão, de muito acolhimento, mas não da maneira como elas querem. Não vai ser sempre assim. As coisas não podem se dobrar à nossa vontade. A gente não pode achar que as coisas vão se dobrar à nossa vontade, certo? O Monteiro Lobato explica bastante essa coisa da desinência de gênero. No português existem 4 tipos de substantivos no que tange ao gênero. Substantivos femininos, masculinos, epicenos e comuns de 2. E não existe uma regra clara de terminação da palavra para designar qual substantivo será masculino, qual é feminino, qual é epiceno e qual é comum de 2. Enquanto o poeta é masculino e possui como feminino poetisa, as palavras artista e estudante são comuns de 2. No livro Emília, no País da Gramática, Monteiro Lobato explica com bastantes detalhes. A gente tem uma explicação bastante detalhada sobre isso. No capítulo Em Pleno Mar dos Substantivos. Quem quiser pesquisar o livro na internet para ler, é muito bom para quem quer entender mais de língua portuguesa. Nesse capítulo, o personagem Quindim explica para Emília que em Anglópolis, a cidade onde se fala inglês, país da gramática inglesa, existe o gênero neutro. Mas em Portugália, que é o país da gramática portuguesa no qual a Emília está visitando, a neutralidade já está embutida no masculino. E nessa passagem o Quindim afirma que os substantivos terminados em O, U, I, EN, IN, ON, EN, L, R, S e X quase sempre são masculinos. Enquanto isso, os substantivos terminados em A, AN, SAM, GEM, DAD, ISE são quase sempre femininos. Nem sempre vai seguir esse padrão. Como dizia a Pitt, né, quase não é lá. Não é necessariamente uma regra. Nessa passagem, explica-se bem os substantivos como onça, criança, pessoa, cônjuge. Por exemplo, os substantivos epicenos são aqueles no qual a palavra tem gênero embutido, determinado pelo artigo, mas aquela palavra pode se referir a seres de ambos os gêneros. Por exemplo, criança é uma palavra feminina, a criança. Mas pode ser criança menino ou criança menina. Ou criança não binária, que seja. Pessoa também é uma palavra feminina. Pode ser pessoa um homem, pode ser uma mulher, pode ser um homem trans, uma mulher trans, uma pessoa não binária também. As palavras têm um gênero, mas não necessariamente isso está se referindo ao gênero da pessoa em questão, da pessoa da qual está se falando. Entendem? É sobre isso. A gente vive num Brasil atual onde as pessoas estão tão preocupadas com as opressões, em combater as opressões, que a gente tá numa ansiedade de ver opressão até onde não tem. Porque não existe opressão numa língua. A língua, ela não é opressora, as pessoas são. As pessoas estão erradas. Quem tem que mudar de comportamento são as pessoas, não é a língua. Em cima disso, a gente vem falando aqui o programa inteiro que isso seria um dialeto. Explica para o nosso ouvinte qual é a diferença do idioma para um dialeto, né? Quando que se considera que uma coisa é um idioma e outra coisa é um dialeto?
O idioma é a língua oficial, a língua padrão, aquela maneira de se expressar de um país, de uma coletividade. Por exemplo, a Libras é o idioma da comunidade surda brasileira. A Libras, ela possui gramática própria, regras próprias, vocabulários próprios, assim como o português, assim como o inglês. São o padrão. No entanto, existem dialetos que são variações. A língua, ela varia por N fatores. Região, época, o contexto social no qual a gente está inserido. Isso é o dialeto, é uma maneira de variar a língua. Mas é falada por uma minoria, normalmente. Por exemplo, o sotaque nordestino é uma variação linguística. No Nordeste, as pessoas se referem à mandioca como macaxeira. Aqui no Sul, não. A gente fala mandioca, aipim. São variações, são dialetos, são maneiras de falar. Os LGBTs, os gays e lésbicas, por exemplo, utilizam o dialeto pajubá. Entre eles, quando convém, quando eles estão aí naquele contexto onde só tem gente da mesma tribo. Uma coisa é um dialeto que vai ficar só aí, na tribo que o criou. Nenhum LGBT impôs o dialeto pajubá para as outras pessoas. Ninguém quis que as pessoas saíssem falando em pajubá. Mas as pessoas não binárias estão tentando fazer com que a gente adira a esse dialeto a todo custo. Se ficasse só como um dialeto para ser usado entre eles, tudo bem. Cada pessoa faz as suas escolhas linguísticas. Mas a gente não pode cometer essa afronta ao idioma de querer mudar tudo porque uma ínfima parcela da população está descontente. Não é assim que funciona. E aí, caindo já pro nosso encerramento, como fazer então com que essas pessoas se sintam mais incluídas no idioma que já temos, né? Sem fazer nenhuma alteração? Enfim, qual seria a melhor maneira no seu ponto de vista? A gente vive num país em que a nossa educação é precária. As pessoas não são incentivadas a estudar o idioma, a conhecer a própria língua. A nossa educação vai de mal a pior. Então, o que deveria haver é um investimento, um incentivo. As pessoas deveriam incentivar umas às outras a estudar a língua portuguesa, a conhecer a língua portuguesa. Em vez das pessoas ampliarem o seu conhecimento sobre a língua, ampliarem a sua visão e seus horizontes sobre a língua, elas são incentivadas a terem os seus pensamentos tolhidos. A gente precisa incentivar que todos os brasileiros, todas as brasileiras, estudem a língua portuguesa. Estudem e dominem a língua portuguesa. E universalizar esse domínio da língua. Porque a língua portuguesa ela não é elitista. As pessoas são, a sociedade é elitista. O que tem que mudar é a sociedade. Quando a gente domina a língua, a gente consegue se comunicar bem com as pessoas que estão à nossa volta. A gente consegue abranger todos os públicos. A gente consegue se comunicar bem com qualquer tipo de pessoa, seja ela quem for. Dessa maneira, existem vocabulários na própria língua portuguesa que já tem uma carga de neutralidade. Adjetivos como incrível, inteligente, sagaz, audaz. Tantas expressões que a gente pode usar para se referir, para elogiar uma pessoa, para acolher, para incluir. Nós não precisamos cometer esse assassinato à gramática portuguesa para incluir bem as pessoas. Pelo contrário, se a gente incentivar que todos dominem bem a língua, vai ser muito mais produtivo. Porque a gente precisa aprender, de uma vez por todas, que estudar língua portuguesa não é uma questão de arrogância, de querer ser melhor que os outros, de querer ser intelectualmente superior. Não é uma questão intelectual ou acadêmica para se pagar de sabichão. Aprender língua portuguesa é um ato de amor e gentileza com o próximo. Aprender língua portuguesa é uma maneira de você ensinar a si mesmo, ampliar os seus horizontes para conseguir se comunicar bem com todas as pessoas e incluir todas as pessoas da maneira adequada. Dizem que a língua é viva e que a mudança é um processo natural.
E tem muita pertinência, porque, caso contrário, a gente estaria falando Vossa Mercedes, por exemplo, né? No entanto, se a gente estudar bem a história, o Vossa Mercedes era falado em Portugal. Quando veio para cá, para o Brasil, se misturou com os idiomas indígenas e foi contraído, se tornou Vossa Mercê. Em povos que falavam mais rápido, pessoas que tinham um ritmo de fala mais rápido, esse Vossa Mercê se contraiu, virou Vossa Mercê. E nisso os escravos negros falavam Vossum Sê. E eu te pergunto, as pessoas daquela época do Brasil colônia eram racistas porque não falavam Vossum Sê ou porque matavam, escravizavam, torturavam e maltratavam pessoas negras? A segunda opção, lógico, certo? Com certeza, né? O idioma não fez com que essas pessoas se tornassem menos racistas ou mais racistas. Exato, exatamente. Então, o Brasil vai ser um país mais acolhedor e menos transfóbico ou não transfóbico, né? Espero que um dia a gente chegue lá. A gente não vai deixar de ser um país transfóbico porque falamos amigues ou todes. A gente vai deixar de ser um país transfóbico quando a expectativa de vida de uma pessoa trans for maior do que 35 anos. Quando as pessoas trans conseguirem emprego digno e não se submeterem a ofícios degradantes e periclitantes para a sua saúde e para a sua dignidade. Quando as pessoas forem acolhidas pelos seus pais, pelos seus amigos, pela sociedade como um todo. A gente precisa, primeiramente, dominar bem a nossa língua portuguesa para acolher as pessoas que necessitam dela e ter medidas na sociedade que deem a devida dignidade para essa categoria de indivíduos, que merece ter o seu direito à vida, trabalho, segurança e dignidade respeitados. Esse é o meu posicionamento. Perfeito. Rogério, alguma coisa para acrescentar? Não, Teco, tranquilo. Eu acho que tudo que a Amanda colocou, ela fundamentou bem. Eu acho que está bem esclarecido esse assunto, né? Para quem não conhecia o que é a linguagem não binária, eu acho que ficou claro aí toda essa ideia e como a língua portuguesa funciona nesse sentido. Perfeito. Então acho que a gente parte aí para o encerramento. Quer concluir mais alguma coisa, Amanda? Então, eu fico muito agradecida pela oportunidade, né, que me foi dada de defender o que é certo. Ultimamente tem sido um ato de coragem, né, a gente defender a coisa correta. E eu queria deixar um conselho aqui para todas as pessoas que estão ouvindo a gente, para que elas não sejam manipuladas no que tange ao idioma. Primeiramente, a gente precisa estudar muito para não cair em armadilhas ideológicas, e a gente precisa refletir do que se trata realmente a empatia e a inclusão, porque não existe inclusão se você exclui outro grupo. Eu não vejo esse esforço de tentar meter garganta abaixo esse dialeto sendo empregado em lutar pela obrigatoriedade da Libras nas escolas. É uma questão muito sensível. Precisa ser analisada com criticidade. A gente precisa analisar as coisas com criticidade. As pessoas de hoje se colocaram num patamar de inquestionabilidade. Isso a gente não pode fazer. A gente precisa estabelecer um diálogo humilde, virtuoso e crítico. A gente precisa ser firme nas causas pelas quais a gente luta, mas a gente tem que ter o cuidado para a gente não se tornar fanático, radicalista e acabar excluindo as pessoas, por mais que a gente queira ajudar e por mais que a gente seja bem intencionado. O mundo não pode se dobrar à nossa vontade. Aristóteles falava isso em Ética Nicômaco, que a virtude está no meio. A gente precisa evitar os extremos. Então, você ter firmeza no seu posicionamento não quer dizer que você não tem a possibilidade de estar errado, não está sendo contemplado pela possibilidade de estar errado. É para isso que eu quero chamar a atenção, para a gente ter mais prudência, para a gente ter mais criticidade e não se deixar levar qualquer coisa que falam na internet sem antes estudar e ter um embasamento sobre isso. Porque as mudanças podem ser, sim, positivas, podem ser benéficas, mas também podem ser questionáveis, podem ser falhas, podem ser arbitrárias. E
quando uma pequeníssima minoria toma decisões arbitrárias e prejudiciais em nome de uma esmagadora maioria, a gente entra numa oligarquia, a qual Aristóteles se referia como uma forma degenerada de governança de poucos, e isso é muito delicado, porque para uma oligarquia se tornar uma tirania é um piscar de olhos. Então a gente não pode cair nessa armadilha de tolher os pensamentos dos outros. A gente precisa ampliar os nossos horizontes, descobrir novas possibilidades, mesmo que essas novas possibilidades sejam mais desafiadoras. Mas a gente tem sempre que abrir os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração para novos horizontes, para compreender todas as possibilidades que existem da gente alcançar os nossos objetivos. Então essa seria a minha consideração final. Perfeito, Rogério. A gente agradece aí a presença, né, e a Amanda por ter aceito o nosso convite. Foi muito esclarecedora aí a participação dela no programa. As pessoas aí que ouviram a entrevista aí podem comentar embaixo, né, fazer seus questionamentos, que talvez a gente aí convide a Amanda aí numa próxima oportunidade pra gente estar comentando. Quem não se inscreveu no canal aí, se inscreve, né? O programa Papo Aberto tem esse objetivo, né, que é trazer temas aí pra gente poder conversar sobre e trazer pessoas que estudam sobre esses assuntos, não é isso, Teco? Perfeito, Rogério. O programa Papo Aberto é um espaço que aborda todo tipo de assunto, sempre de uma maneira clara, isenta. Então foi um prazer participar mais uma vez aqui, trazendo sempre temas muito interessantes para reflexão de todo mundo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.